Pessoal, meio-dia, calorzão aqui e olha o gado, ó, tudo tranquilo, descansando. A maioria tá na sombra, enfileiradinho na sombra, e tem umas também no sol, fazendo um bronze, eu acho, tentando se bronzear um pouquinho, só pode. Mas o gado tá tranquilo, olha aí. E esse vídeo eu já vou pedir de início para você compartilhar ele, porque vai ser um vídeo um pouco polêmico. Que eu quero falar para você sobre a vaca do futuro. Isso aí. O que será que espera o futuro da produção de leite aí para o produtor? Olha que imagem bonita. Até vou aproveitar e tirar uma foto daqui, porque tá muito legal isso aqui. Deixa eu fazer assim, ó. Fazer uma fotinho. A vaca do futuro. O que será que a produção de leite nos espera no futuro? Nos últimos dias eu estou estudando bastante sobre solo, sobre produção sustentável, e nesses meus estudos eu estou aprendendo muito sobre a questão do carbono, sobre a questão do manejo do solo visando a recuperação ambiental e visando também a questão ambiental, né, que é uma das coisas que tem ganhado bastante ênfase aí nos últimos tempos. E dentro desses estudos, a gente para analisar, e eu comecei a analisar como que o mundo está se comportando em relação à produção agrícola, em relação à questão de emissões de gases do efeito estufa, como o CO2 e o metano, como que é o ciclo, né, desses gases dentro do ambiente e qual é o comportamento das pessoas em relação a este assunto, né? A gente vê que na Europa tem uma preocupação muito grande, a gente vê que até o governo europeu soltou informação que eles vão começar a cobrar dos países onde eles importam produtos que sejam produtos feitos com carbono zero, né, ou com um mínimo de impacto nesse quesito. E nisso entra a pecuária, tanto a pecuária de leite como a pecuária de corte. O que mais se fala é a questão da produção de carne, a pecuária de corte, mas a pecuária de leite ela também faz parte disso. E o que acontece? Dependendo do sistema, o sistema pode ser gerador ou ele pode ser captador de carbono, né? Então, a vaca do futuro, da minha visão de estudos, de fazer algumas avaliações aí de alguns pesquisadores, a vaca do futuro será a vaca da produção de leite a pasto. Assim como o boi hoje é praticamente a pasto, né? Alguns confinamentos, mas eu acredito que a maioria do boi é produzida a pasto. Só que em pasto degradado, que também não adianta, né? Então, a minha visão de vaca do futuro será uma vaca de tamanho menor, uma vaca que vai consumir pasto, né? Uma vaca no pasto, que vai produzir mais sólidos. Talvez tenha até uma produção de leite menor, mas produza mais sólidos, porque no fim das contas, para a indústria leiteira, o que vale são os sólidos, né? Para vocês terem uma ideia, vou usar uns números aqui um pouco fora da realidade, mas para dar uma ideia melhor para vocês. Se eu tenho uma vaca holandesa que produz um leite com gordura 3 e proteína 2, e eu tenho uma vaca Jersey da metade do tamanho da holandesa, que produz metade do leite que a holandesa produz, mas produz um leite com gordura 5 e com proteína 13,5,
a vaca Jersey ela está produzindo uma relação de sólidos maior, né? Então, o que isso influencia? O leite da vaca, geralmente da vaca que produz muito volume, ele é um leite com menos sólidos, né? E aí ele tem maior quantidade de água dentro do leite, né? Tem todo um limite, um padrão para isso, enfim, não vou entrar nos detalhes, mas para vocês entenderem isso. É melhor eu ter uma produção menor com mais sólidos do que uma alta produção com menos sólidos, porque o que interessa é a quantidade de sólidos. Então tudo isso é preciso levar em consideração. E quando a gente fala de produção de leite, a vaca confinada, ela no ciclo da produção, ele emite muito mais metano e emite CO2 do que uma vaca no pasto, porque a gente tem a própria emissão do animal, né, do gás metano do animal, e a gente tem a emissão do sistema como um todo. Então, quando eu tenho vaca confinada, eu tenho gado aglomerado num lugar, né, debaixo de uma estrutura que foi fabricada, que para fabricação se utilizou energia, processos, combustível. Eu tenho mais transporte de comida, né? Eu faço silagem, eu uso mais maquinário, eu uso mais combustível, eu uso mais ração. Muitas vezes esses grãos vêm de fora do estado, de outros estados, eles andam muito de transporte com caminhão, vão para a indústria, é trabalhado, vai de novo para o caminhão. Então tudo isso gera carbono, né? Queima de combustível fóssil, industrialização. Quando eu tenho uma vaca a pasto, eu não tenho tantos processos, né? A vaca vai no pasto consumir, eu não estou virando o solo todo ano. Quando eu viro o solo, eu estou largando o CO2 preso no solo para a atmosfera, né? Então, nesse processo também de cultivo, eu também tenho redução da emissão do CO2. E eu tenho muito mais fixação numa pastagem do que numa lavoura. Sendo que na lavoura eu uso mais processos, eu uso maquinários que foram fabricados, que usaram, que tiveram, né, soltaram CO2 no processo de fabricação, uso combustível para trabalhar com eles, né, coisa que no sistema a pasto acontece em menos quantidade. E a avaliação não é a vaquinha no galpão ou a vaquinha no pasto, a avaliação é o todo. A gente tem que avaliar o todo o sistema, todos os processos, né? Tudo isso é envolvido. Isso que eu estou falando agora, para muitos podem dizer aí que eu estou boiando na maionese, né? Porque é um assunto que eu comecei a estudar faz agora alguns meses, quando eu comecei a estudar sobre solos, sobre produção sustentável, e dentro do quesito produção sustentável eu comecei a juntar as coisas, né, e a perceber que isso realmente acontece. E aí eu fui buscar isso mais a fundo, fui assistir a um seminário exclusivo desse assunto, e eu percebi que as minhas relações que eu fiz, as minhas junções de coisas estavam corretas. Só que para o produtor essa informação ela vai chegar muito mais tarde. Você que é produtor de leite, que está assistindo esse vídeo, talvez você vai ouvir falar disso por técnicos da área, por entidades do setor, daqui a alguns anos talvez, quando o bicho vai começar a pegar. Porque o consumidor, cada vez, ele vai ficar mais exigente, né? O consumidor vai começar a ditar as regras. Isso não vai vir uma regra da indústria, não vai vir uma regra de alguma coisa assim. Isso vai vir uma regra do consumidor e vai vir uma regra de governo, de entidade ligada à parte ambiental, né? Ou seja, daqui a pouco baixa-se uma lei de que a vaca ela pode emitir no máximo tanto de metano e o que for emitido acima dentro do ciclo vai ser cobrado do produtor. Sei lá, estou chutando mais longe, mas não duvido que isso não vai acontecer daqui a um tempo, né? Então, eu acho que daqui a alguns anos nós vamos começar a ver isso na prática. Primeiro ponto, o consumidor vai começar a exigir.
a geração hoje de pessoas que está muito mais preocupada com isso, né, que está sendo muito influenciada, principalmente por artistas também, a essa questão, ela vai começar a buscar isso. Assim como se influencia hoje a questão de tentar reduzir o consumo de carne, um dos motivos porque a criação do boi é responsável pelo desmatamento, pela emissão de gás do efeito estufa, que é um assunto já mais recente. Aí já se começa a criar a carne de laboratório, que já está acontecendo, né? Daqui a um tempo vai se começar a falar isso também no leite. O consumidor vai começar a exigir que tenha leite no mercado, que seja leite que tenha o, como é que chama, o balanço de gases de efeito estufa negativo, ou seja, ou com menos emissão ou com maior absorção do que emissão, que no caso do gado é possível, criando-se o gado tanto para corte como para leite dentro de um sistema de pastagens muito bem manejados, pastagens perenes bem manejadas, juntamente com silvopastoril, que é a plantação de árvores, né? Esse é o sistema que tem um balanço de efeito estufa negativo, ou seja, a vaca emite o metano, porém o sistema como um todo absorve muito mais gás carbônico do que a emissão do metano. Então esse sistema ele pode ser considerado até como um gerador de créditos de carbono, porque eu estou absorvendo mais do que eu estou emitindo, né? Isso vai vir por aí, isso vai vir daqui a uns anos, isso vai vir para frente. Só que hoje a produção de leite ela está indo ainda pelo outro caminho, né? A produção de leite ela ainda está indo pelo caminho de números, de volume de produção. O melhoramento genético dos animais ele se dá muito mais em cima de volume, né? Eu quero vacas que cada vez produzem mais quantidade de leite, mas não se observa tanto a questão da quantidade de sólidos no leite. Não se observa tanto a capacidade de transformação de pasto em leite, né? A gente não observa tanto a questão de resistência do animal a doenças, de resistência do animal a caminhar, a calor, a frio, né? Enfim, então isso a gente deixa um pouco de lado. Cada região do mundo trabalha um sistema. No Brasil, provavelmente, a grande maioria dos produtores, das empresas, ela busca produtividade do animal, né? Nova Zelândia, por exemplo, que tem um sistema diferente de produção de leite, eles buscam produção de sólidos e longevidade do animal. Aqui na propriedade, antigamente, quando eu trabalhava com leite, há 4 anos, 3 anos e pouco, 4 anos atrás, eu comecei a fazer um melhoramento genético, né? Eu fiz o acasalamento para a gente começar a trabalhar com sêmen neozelandês, para trabalhar vacas que tenham conversão de pasto em leite e longevidade, sanidade e longevidade. Agora, com o nosso rebanho sendo formado novamente, aqui ó, vacas e novilhas aqui ó, deitadas descansando, aqui também tem, ó. Esses animais, eles vão ser trabalhados, né, com genética de conversão de pasto em leite, que eu quero trabalhar já nesse novo modelo de sistema. Antigo modelo, mas que nos últimos anos ficou para trás. Visto que eu já falei em vários comentários, em várias publicações, eu sempre comento isso, que, por exemplo, na produção de ovos, tem redes de supermercado que já só vendem ovos de galinhas felizes. O que são as galinhas felizes? São as galinhas soltas, né, que não são confinadas naqueles quartinhos, naquelas gaiolas para produção de ovos. Elas ficam em bandos, né, num galpão aberto, e elas podem sair para comer pasto. Na suinocultura, a gente viu que muitas empresas têm abandonado as porcas matrizeiras que ficavam engaioladas, têm colocado elas em baias, onde elas ficam juntas e com mais espaço. Então, o mundo em si ele tem caminhado para a parte mais sustentável. Nós temos visto isso já há muito tempo. Eu tenho já trabalhado alguns meses com isso dentro do PAS, do Pecuária e Agricultura Sustentável. Fiz um evento semana passada aqui na propriedade para falar sobre isso. A adesão
muito baixa. Alguns produtores que têm interesse em conhecer esse sistema, saber disso que está acontecendo, que vai acontecer, procuram, né? A grande maioria provavelmente acha que a gente está sonhando, né, fora da realidade, mas aguardem para conferir. Lá em 2017, 2018, quando eu fui para a região do Vale do Taquari, acho que pela segunda vez, eu fiz um vídeo dentro do carro falando que em alguns anos nós teríamos carne muito mais cara, porque a soja tomaria o lugar dos campos nativos no Rio Grande do Sul, e com isso menos produção de gado. E hoje nós estamos vivendo isso, a soja tomando conta dos campos, né? E os campos, o gado começando a ter menos quantidade, e por isso a carne de gado também subindo de preço. E ano passado, por exemplo, com uma grande dificuldade de conseguir terneiros para os criadores, né? Tinha muita dificuldade de conseguir terneirado. Então tudo isso são processos que a gente vê e às vezes não é levado em consideração. Como quando eu trabalhei na indústria do leite e eu vi que teria um aumento do preço e que algumas indústrias estavam pagando muito mais pelo leite para os produtores, porque eles estavam enxergando que o leite spot, que é o leite negociado entre indústrias, teria uma elevação de preço e dificuldade para se conseguir. E na época também, né, o pessoal que já estava há muito mais tempo dentro do negócio, né, disse que eu com 4, 5 meses trabalhando na área que eu não teria como ver uma coisa dessas que pessoas com 20 anos de experiência não viram ainda. E foi o que realmente aconteceu e foi um dos motivos que me levaram a sair do trabalho, né, de trabalhar em laticínio por causa disso, né. Então a gente percebe, a gente que estuda, que está sempre buscando informação, a gente avalia isso e liga os pontinhos, né? E é isso que eu estou fazendo aí nos últimos meses, estudando a questão de solo, estudando a questão da agricultura sustentável e vendo o que está acontecendo no mundo, né? O que a nova geração, as novas gerações estão valorizando cada vez mais, a gente consegue perceber algumas coisas e consegue ligar os pontinhos, né? E resolvi fazer esse vídeo, já fiz alguns vídeos parecidos com esse, mas trazer para vocês essa informação. Com certeza não vai ser uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, isso ainda pode levar alguns anos, mas no futuro isso vai ser algo muito cobrado, né? Provavelmente vai ser algo muito cobrado. Assim como hoje nós temos taxação da energia solar, né? Que há um tempo atrás não tinha, agora tem. Nós temos já projetos querendo taxar o consumo de água para a agricultura. Provavelmente vai vir mais para frente alguma taxação em questão de gases do efeito estufa, em questão de carbono. Não duvido que não venha uma taxação em cima da produção de carne ou de leite por causa da emissão de gases. E o produtor que souber disso antes, ele vai estar preparado ou ele vai conseguir trabalhar o sistema dele. Agora, o grande desafio que se começar a ter uma procura muito grande, ou começar a ter tipo uma regra, que o produtor de leite, por exemplo, precisa trabalhar a pecuária mais sustentável, com produção a pasto, com menos emissão, imagina a dificuldade que vai ser. Porque vaca criada no confinamento e adaptada ao confinamento, ela não vai aguentar ir para o pasto. Não aguenta, né? Essas vacas aí que vêm de 1, 2, 3 gerações de melhoramento, de mães dentro do confinamento, de filhas dentro do confinamento, se esses animais forem para o pasto, eles não vão resistir, eles não vão aguentar. Ou eles vão produzir muito pouco, ou ela vai adoecer e o produtor não vai conseguir produzir leite. E aí como é que vai ficar? Como é que fica? Né? Qual vai ser o desafio de voltar a genética para trás? Anos demora-se. Agora vacas de meio termo, né, elas aguentam.
ou vacas no sistema pasto aguentam ir para dentro de um confinamento e aumentam a produção. Agora o contrário não aguenta, a vaca sair do confinamento para o pasto, ela não vai aumentar a produção. Então são desafios muito grandes. O vídeo é mais um alerta, ele não é para deixar todo mundo, né, doido com isso, achar que vai acontecer de um dia para a noite, mas eu digo assim, preste atenção no que eu falei, pesquise sobre o que eu falei, que vocês vão ver que eu tenho um pouco de razão ligando os pontinhos aí e vendo o que pode no futuro vir a acontecer. Não quer dizer que o produtor não deve trabalhar genética, não quer dizer que o produtor tem que andar para trás, bem ao contrário. Ele precisa cada vez mais buscar informação, genética dos animais, qualidade de alimentação, só que ele precisa entender que a pecuária de leite pode ter outros rumos futuramente. Então, fica a cargo de qualquer um que assistir esse vídeo, né, se quiser pesquisar, enfim. Se você, agora eu quero saber se você chegou ao final desse vídeo com 22 minutos, eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo. Eu assisti todo o vídeo e coloque também nos comentários qual a sua opinião sobre o que eu falei nesse vídeo. Vamos ver o que o pessoal pensa em relação àquilo que eu penso. Se você chegou até aqui o final, parabéns, porque você realmente é uma pessoa que busca informação e com certeza você vai fazer a diferença aí no futuro da produção de leite.